Miga, fala sério! Hoje a gente quer começar agradecendo as pessoas que mandaram as histórias no nosso Instagram, contando um pouquinho algumas situações que vocês viveram. Com a Nina. A Nina foi embora, daqui a pouco ela volta. Que é a mascote do podcast agora. E pra gente ver que as histórias não acontecem só com a gente ou só com quem a gente conhece. Acontece com todos nós, vivemos situações engraçadas, constrangedoras, situações que a gente fica, meu Deus, por que comigo? E claro, como boa fofoqueira que a gente é, porque tá tudo bem. Tá tudo bem? Vocês deram esse direito. Falaram, ó, tá aí a história, conta e comenta. Tem que comentar, gente, não tem jeito. Ainda mais a gente que adora comentar. E assim, a gente mudou o nome, né? Claro, é fictício, assim, a gente nunca vai expor quem falou como a gente disse. Mas, gente, a gente amou, então muito obrigada. Quando a gente quer fazer uma parte 2 depois, mandem, por favor, contem essas histórias. A gente não vai expor ninguém. Tá tudo bem. Aqui é um lugar seguro. É isso, aqui é o seu lugar, nunca se esqueça. E eu vou começar contando a história do Francisco, o gerente paizão de todos que caiu por assédio. Francisco conta sobre um gerente da empresa onde ele trabalha. Visto como carismático, pai pelos colegas antigos, mas que tinha comportamentos abusivos. Normalizados, né, por aqueles que já estavam ali habituados a trabalhar com ele. Ele gritava com mulheres, dava ordens agressivas, fazia comentários de cunho sexual. Sabe aquela pessoa bem desagradável, zero, no sense? Então, era o tal do gerentão. E com o tempo, surgiram denúncias no compliance dessa empresa. E ele foi demitido. Agora, gente, a parte principal. Mesmo assim, algumas mulheres defenderam o gerente e colocaram a culpa nas supostas denunciantes, mostrando como a cultura de assédio já estava enraizada naquele ambiente. Gente, complexo. Muito. Acho que a gente pode pensar em várias coisas aí. Várias camadas. São muitas. O primeiro é o fato de existir, como a gente tinha falado, um compliance. Sim, gente, essa parte é a mais séria, né? É. Como que uma empresa que tem um compliance, qual que é, né, a intenção do compliance? É que realmente ele seja ali um ambiente que você seguro para que você possa fazer denúncias daquilo que não funciona no ambiente de trabalho, né? Eu não sei ao certo aqui, né, se realmente foi assédio moral com essas mulheres, que é essa que acontece numa relação de hierarquia no trabalho, ou importunação sexual, que daí já é um outro cunho, né, uma outra situação, e as pessoas usam muito esse termo assédio sexual de forma muito genérica, mas ele se aplica só nesses ambientes mesmo de hierarquia. E assim, aí você vai num compliance, né, resolver aquilo que está trazendo sofrimento para vários, né, colaboradores ali daquela empresa. E aí, de repente, você está exposta na empresa. Isso é tão complicado porque uma mulher, quando ela decide, naturalmente, numa empresa grande, porque eu imagino que seja uma empresa grande, e ela decide denunciar, imagina todo o processo interno para ela conseguir chegar nesse momento da vida dela, fazer a denúncia, buscar apoio, porque não é uma decisão que você toma sozinho no ambiente de trabalho. Realmente você deve ter alguém ali, uma confidente que a gente sempre tem. Risco, porque você tem risco de ser demitido, porque não é toda empresa que vai receber bem isso. Ele foi demitido, ok. Mas a gente vê que a consequência ficou. Ficou. Porque todo mundo sabia que eram elas. Sim. E como essas outras mulheres... Isso que eu acho mais perigoso, que é você sentir que você não tem o apoio de outra mulher. Porque assim, se isso aconteceu com uma, aconteceu com outras. Eu não acho que nunca é um caso isolado. É sempre a que decide, na verdade, expor pra conseguir acabar. O tanto que ela se esforça naquele momento de tipo, não, alguém precisa parar com isso. Mas o quanto existiram outras que poderiam ter saído do trabalho e ter desistido, enfim, às vezes tem alguma coisa profissional que ela quer alcançar naquela empresa por conta disso. E não se sentir apoiada por outras mulheres. Eu acho isso tão perigoso porque o quanto eu fico pensando que essas mulheres se tiram sozinhas, lembrando que foram mais de uma para fazer a denúncia. E pelo que ele fala, era uma cultura enraizada. Assim, as pessoas estavam acostumadas com a toxicidade dele, com o jeitão dele, que não era nem um pouco agradável, né? E assim, não se limita só a mulheres, né? Ele era agressivo na forma de dar ordens e tudo mais. A gente sabe que hoje, né, a legislação, assim, ela não permite esse tipo de coisa. Então, tem vários fatores aí, né? E aí, a gente entra também numa situação que eu já falei pra você outras vezes, e eu sei que você tem super algumas ressalvas, assim, com isso. Mas é importante. Mas assim, gente, eu falo às vezes que existe um pouco de hipocrisia nessa frase toda da sororidade feminina, sabe? Eu acho que mulher fere mulher muito mais, tá? Eu não tô aqui entrando no caso de violência, não tô entrando nesse aspecto. Mas assim, uma mulher posta alguma coisa, você vai ver os comentários na rede social, muitas vezes atacando quem é.
outras mulheres atacando, né, inúmeras coisas. E às vezes eu fico pensando assim, se isso, sabe, não existe um pouquinho assim. Eu acho que a grande questão pra mim é pensar, por exemplo, a gente já falou sobre isso. A minha mãe me ensinou na vida a não ter amigas mulheres porque ela passou por uma situação com outra mulher, ela foi ferida. E eu super entendo, enfim, entendo a questão dela, que ela tem. Eu sempre lutei muito contra isso porque todas as vezes que eu precisei ser ajudada, sempre foi por outra mulher. Mas eu entendo que não é todas. Por isso que eu sempre tento manter uma rede de apoio com as minhas amigas, mulheres, e que elas sempre estão muito perto. Mas eu também já vivi situações, enfim, em que pessoas, amigas minhas, acreditaram na palavra de um outro homem, e mesmo eu falando que eu não falei aquilo, elas não acreditaram em mim. E, enfim, e acontece. Por conta disso eu vou odiar outras mulheres? Não vou odiar outras mulheres. Que todo mundo é igual, né? Não é mas eu sei que a gente não pode depositar nossa confiança em qualquer ser humano. Porque como todo ser humano tem risco de você errar. Mas o que me pega assim muito é por tanta discussão hoje em dia e saber que esse tipo de coisa ainda acontece. Porque não deveria ser assim. Acontece, imagina, muito. E é isso que me deixa triste, assim. Porque uma mulher, quando ela é magoada por outra mulher, ela sempre vai culpar todas as outras mulheres que aparecerem na vida dela até o final da vida dela. Se ela não curar isso e não tratar isso. Entender que somos, na verdade, seres humanos e que a gente vai errar. Sim. O que é muito triste, mas tenham boas amigas sempre. Sim, porque elas... Não acho que é todo mundo, claro, mas assim, que existe uma leve nuvem, assim, muitas vezes, gente, de, sabe, parece que é um mundo muito cor-de-rosa, mas infelizmente, né, às vezes as próprias mulheres depreciam outras mulheres. E para ficar do lado de um homem, que eu acho que é isso, é sempre um homem, né? O que acontece? É sempre um homem, nunca outra mulher, é sempre pra ficar do lado de outro homem. Isso é muito triste, gente. Mas é isso. Vamos lá. E vamos agradecer ao Francisco. Né? Muito obrigada por ter mandado. Compartilhado a sua história. E agora eu vou ler a história da Maria Fernanda. Ai, uma história maravilhosa. Chama A Carta, o Ônibus e a Serenata Indesejada. A Maria Fernanda, ela pegava todos os dias o mesmo ônibus com o mesmo motorista e o mesmo manobrista. Um senhor de mais de 60 anos que insistia em guardar a sacola da marmita dela. Gente, isso era maravilhosa. Um dia ele estava arrumando, né, com um gel no cabelo, se arrumando, e quando ela lhe entregou a sacola, ele segurou a mão dela, colocou uma carta dentro e pediu que ela lesse somente no trabalho. Antes disso, segurou a catraca, só que ele começou a cantar muito alto aquela música Quando a luz dos olhos seus, a luz dos olhos, a novela do Emanuel Carlos, né? E aí, só que se não bastasse, ele começou a pedir palmas dentro do ônibus pra todo mundo aplaudir ela. Ela morrendo de vergonha. E aí ela morreu de vergonha, enfim, no trabalho ela abriu a carta e tinha uma declaração de amor. E o noivo, que na época ela estava noiva, e o noivo queria confrontar um manobrista. Só que assim, gente, era um senhor de 60 anos. E, tipo, não tinha como deixar um moço, um rapaz novo, né, matar um senhor de 60 anos. Que ela teve que fazer, claro, ela teve que trocar o horário do ônibus, mudar o ônibus, mudar o caminho dela. E até então ela falou que nunca mais na vida dela ela deixou ninguém cuidar das marmitas dela. Eu acho que, gente, por que pra algumas coisas funcionam de um jeito e pra outras coisas as coisas não funcionam? A tolerância das pessoas, gente, é meio seletivo o negócio. Não, eu acho que a gente como ser humano, a gente é muito seletivo o tempo todo, né? Assim, no caso da Maria Fernanda, o homem foi bem ousado, né? Mas eu acho que ele não sabia nada sobre a vida dela, porque era uma relação muito... do ônibus. Muito rasa, né? Entrar no ônibus, dar a marmita, né? Enfim. E acho que ele criou algo na vida dele e ele cometeu a falha, né, de assim, expor isso sem saber sobre a vida dela, assim, né, que ela era noiva e etc. Acho que criou uma história na cabeça dele. E foi pro abraço. Eu acho que eu ia morrer de vergonha, mas eu ia dar muita risada depois na hora de contar para as minhas amigas. Porque eu sou daquela que eu entro no Google e falo, vocês não sabem o que acabou de acontecer. Iria rir. Gente, acho que aquelas situações com o tempo é engraçado a gente lembrar, assim, não vejo isso como uma grande questão. Mas ela deve ter ficado bem constrangida. Claro, o ônibus inteiro te aplaudindo e o cara cantando A Luz dos Olhos Seus. Isso é um nome apaixonado, Roberto Carlos, gente. Amém. Nem sei se é o Roberto Carlos. Fato é que ninguém mais vai fazer isso por você, Maria Fernanda. Sim. Acredito que, assim, esse homem foi o único. O único que te ama, talvez. Brincadeira, seu marido te ama, ele é maravilhoso. É isso, obrigada também por você ter enviado a sua história, ter participado com a gente, né? E
com certeza, uma história bem diferente. Sim. Você vai ler do João? Agora eu vou ler a da Carol. Ai, a da Carol é Eu acho que você maravilhosa. deveria contar do João primeiro, a da Carol tem que ficar por último. Eu também acho. Gente, a da Carol, É de verdade. babado. É babado, confusão, tipo E a gritaria. bomba. De verdade. Tá, eu vou ler a do João, Então então. vamos na do João que tá mais leve. É, ainda. Nossa, bem que tem uma de... Uma pessoa, vou colocar o nome dele de Miguel, que essa eu vou pensar se eu conto ou não, porque ela é meio pesada. Ela é pra 18 mais. Não, então a gente vai contar hoje. Não, então a gente vai fazer um só 18 Meu mais. filho assiste. Não, então não. A gente vai montar um 18 mais, que a gente já deixa o vídeo já, que não é pra criança, tá bom? Combinado? Tá, vou ler do João. O date perfumado só na foto. João conheceu um homem bonito, aparentemente impecável, e marcou um encontro ao vivo. Tudo parecia perfeito, até sentir um cheiro muito forte e desagradável vindo do rapaz. Gente, calma aí. Tá certo? Ok. Leia do João, assim, sem ser em voz alta. Não, então eu li. Então, Ok. tá, vou continuar. João conheceu um homem bonito, aparentemente impecável, e marcou um encontro ao vivo. Tudo parecia perfeito, até sentir um cheiro muito forte e desagradável vindo do rapaz no cinema. Quando ele colocou o braço sobre o João, o cheiro tomou conta. Boca, sovaco, cabelo, barba. A experiência completa. João ficou desesperado para o encontro acabar. No final ainda deu um beijo de coragem, mas nunca mais ele respondeu o boy. Ai, gente. O cara provavelmente achou que foi falta de química e João conclui que tomem banho antes do date. E especialmente se for um sagitariano. Gente, eu achei maravilhoso. Meu pai é sagitariano, tadinho, mas ele é cheirosinho. Que eu achei maravilhoso que ele especificou o signo. E que assim, gente, realmente, quem vai pra um date e não toma banho e se organiza? Ai, mas não é coisa de sagitariano não, gente. É coisa de ser humano. Pelo amor de Deus. Mas eu achei maravilhoso. Olha, eu falo pros meus filhos. Eu tenho 2, um de 14 e um de 8. Eu falo, meu amor, vocês podem ser tudo, mas sejam cheirosos. Inclusive o mais velho parece um sachê, porque ele toma 5 banhos por dia, usa perfume. Enfim, mas assim, não dá. Não, isso é inadmissível. Sim, gente, acho que regras de limpeza vale pra todos, assim, ainda mais para um date. Não, eu acho que não tem condições. Listerine, não está nos patrocinando, um É, diamante não. bucal, um perfuminho, não precisa ser perfume caro, Gente. mas acho que um sabonete, assim, bom, A sabe? namorada do Vini Júnior tá aí vendendo os body splashes lá, por favor. Comprem! Eles até barato, parceiro. É, comprem, Gente, entendeu? não Dá um dá. jeitinho, não. Meninas também, tá? Sim. Isso aqui não é coisa só de homem, não. Ah, eu vou Tem falar uma muita coisa. mulher. E não é só nessas partes. As partes íntimas também. Aparar o que tem que ser aparado. É. Deixar cheirosinho. É higiene, tem que deixar né? cheirosinho. É higiene. Gente, não dá. Olha, dá uma parada nas partes íntimas. Cuida. Passa um lenço umedecido. Por favor. Não, toma sabe? banho. Toma banho também, é importante. Sabe, se você mora longe, assim, às vezes demora pra chegar no local do encontro. Toma outro banho no caminho. Você dá um jeito, Passa dá seus lencinho pulos. umedecido, leva uma necessaire na bolsa, tá tudo bem. Mas ninguém merece date ruim, ainda mais boca, gente, boca não dá. Não, tudo, nenhuma parte dá. E assim, não, o homem cheiroso ele é outro E mulher também? nível. É. Que eu não cheiro mulher. Eu cheiro minhas amigas, não, pra sozinha. Eu sempre elogio, nossa, tá cheirosa Sim, hoje. não, tem que ser cheiroso. Eu sou a louca do Eu cheiro. também amo um perfume. Então, assim, sabe, toma um banho, se higienize. Sabe, vai pronto. Eu acho que a coisa tá tão vulnerável, tá tão assim, sabe? Negócio de encontro, parece que tá indo todo mundo tão assim, sabe, gente? Pelo amor de Deus, se cuida, né? Vai pro encontro, vai com força de vontade, Sim, sabe? se você tem questão com cheiro, não usa perfume, tá tudo bem, mas acho que a higiene mesmo, assim, Sim. que eu acho que é o caso aqui, enfim, é a parte da higiene real, é da Sim. boca, do corpo. Se cuidar primeiro pra mesmo, você e sim. depois pro outro, né? Importante. Agora a gente vai ler a melhor história de todas. Gente, Maria Fernanda, eu quero céu. dizer que você. Não, Maria Fernanda, Carol. A Maria Carol. Fernanda já foi. Já foi, eu errei. A Carol, vai. Ai, na Carol, já tô confundindo todo mundo. Gente, esse caso da Carol, ó, reflitam. A Carol, ela se casou muito jovem e o marido era um pouco mais velho, né? E ela teve um filho. Nessa ocasião, o marido se afastou dela como mulher. Ele não a tratava e não comparecia mais, né, nos cuidados dela enquanto esposa. Em meio a essa solidão, baixa estima, meu amor, me aparece o vizinho. Moreno, tatuado, Nossa. bonito, casado. Eita, aí não. E aí eles começaram a trocar olhares,
depois mensagens. Assim, né, eu tô dando uma avançada aqui porque, né, é uma história bem longa. E aí começaram nessas mensagens a também trocar fotos, trocar nudes, até que virou um caso, um relacionamento extraconjugal para os dois. Lembrando que eles eram vizinhos no mesmo condomínio. Eles se encontravam no hall, nas escadas, enfim, no apartamento dela. A coisa foi tomando aquela proporção, né? Porque assim, aquela coisa assim dos desejos ali todos aflorados ali daquilo que eles foram criando um sobre o outro, né? E tudo ali, né, intenso, muito intenso, arriscado, e começou a ficar bem frequente. Quase foram pegos várias vezes. Mas à medida que isso acontecia, mais eles tinham essa necessidade de estarem juntos. E aí, esse envolvimento virou o quê? Dependência emocional. Até porque ela estava num lugar de extrema carência, né? Em dezembro daquele ano, ela transou com o vizinho e também com o marido no mesmo dia. E aí, um mês depois, ela descobriu que estava grávida e ela não sabia quem era o pai. O vizinho pediu para ela abortar, mas ela decidiu seguir com a gestação. Ele se afastou, mas continuou acompanhando pelas redes sociais. Olha, gente, era tanta dependência que ela não conseguia cortar, ele continuou acompanhando. Depois que o bebê nasceu, eles recaíram novamente, até que o marido descobriu tudo, conversas, fotos, ele teve acesso a tudo. Confrontou o vizinho, que não teve coragem de contar para a esposa. Ou seja, né, acabou com a casa de um, a dele ele manteve. E então o marido foi até a esposa e contou para ela. Justo, né? Contou para que ela soubesse também. Sim. Gente, o condomínio virou um caos. Um caos. A esposa do vizinho colocou cartazes com foto dela no condomínio todo, falando que ela era uma assediadora de esposos alheios. Tadinho do esposo, né? A Carol, coitado, né, desse pobre homem tatuado. A Carol foi ameaçada. Ela, junto com as amigas, não deixava ela entrar no prédio. Foi o caos. E o vizinho entrou em desespero, porque, tipo, né, bom, super covarde em toda a situação, né? Ela teve que mudar de casa. Ela e o marido reconstruíram esse casamento, decidiram seguir. Ele não quis saber a questão da filha, não quis ter certeza nenhuma ou não, né? E foram buscar ajuda, terapia, buscar ajuda na igreja, enfim, e recomeçaram. Mas ela vive, até hoje, muitas consequências emocionais. Ansiedade, culpa, crises, e o passado que está sempre presente. Gente... Ainda mais porque tem a filha, que eu acho que ela é o maior símbolo, né, de toda essa história, porque não tem como. Física, né? Nossa... Não, e assim, vou ser honesta, assim, super transparente, gente. Eu sou uma pessoa, assim, muito a favor da família mesmo, de verdade. Sou a favor que a família se mantenha, né, assim... eu acho que o que fica na nossa vida, realmente, a gente pode ter status, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, tudo. Mas o que vai permanecer é aquilo que a gente constrói dentro do nosso lar, né, na nossa casa. Mas, assim, será que essa reconstrução realmente, ela é efetiva? Será que é uma coisa assim, deletamos e vamos prosseguir? Ou você vai viver esmiuçando aquela ferida a cada... Porque a gente sabe que relacionamento sempre vai ter aquela faísquinha ali, sim, né? Sempre vai ter, enfim. E aí? Eu acho que, assim, dentro da minha visão sobre família e etc., eu acho importante também, é o que eu acho que faz a gente permanecer a nossa base, independente de como você, ao longo da sua vida, construiu a sua família, se é... Enfim, não estamos falando aqui de gênero, sim, não, nem vou entrar nesse aspecto. Mas assim, independente de como é a sua família, a família sempre será a base, eu acho que isso é inquestionável.
Mas o que eu penso sobre é que, na verdade, as relações, elas se tornam difíceis quando a gente não é sincero. Então eu imagino que se eles decidiram ficar junto, eles sabem que isso é algo que vai acompanhar eles por muito tempo, porque fica sequelas. E tem a filha, que não tem culpa nenhuma, mas ela é o maior... É que é palpável, né? Você tá ali vendo a criança crescendo. Sim. Não tem como você não pensar em como as coisas foram. Não remeter um pouquinho, né? Mas eu acredito que não é fácil. Mas se eles decidiram também estar juntos, eles vão também viver no inferno de não... Então, eu fico pensando nisso, assim, como que essa dinâmica, né? Sim, assim, complexo. Claro que a gente não tem, assim, detalhes a fundo como é a vida atual. Sim. Mas, por exemplo, você imagina a desconfiança que ronda uma pessoa que foi traída? Eu já fui traída. Dentro de casa. E é insuportável a convivência. É insuportável. Né? Porque daí quando você volta pro casamento, você fala, não, vamos continuar, você vai ter que apagar, porque como que você vai viver? Né? Assim, igual, eu tenho casos de situações, eu conheço pessoas em questões assim, por exemplo, traiu num relacionamento, num namoro, enfim. Mas assim, acabou a vida da pessoa, tipo, rede social monitorada, aí fica aquela coisa. Sim, a pessoa vai na esquina, você pensa, foi na esquina mesmo? Ou será que está me traindo? Eu vou falar por mim, assim, pra mim não deu mais. Encerrou, porque eu ia viver no inferno. Aí foi uma escolha minha. Eu falei, não, gente, eu posso amar, mas eu não vou viver no inferno, porque eu não dou conta de viver assim, desconfiada do outro o tempo todo. Pra mim, as pessoas têm que ser livres. Eu prezo muito pela liberdade individual. Por mais que você esteja numa relação, você precisa ter sua liberdade individual. Sim. De viajar com suas amigas no final de semana, de estar com outras pessoas que você gosta, enfim. E isso pra mim não é sinônimo de traição, porque você tá um final de semana com as suas amigas. As pessoas têm que serem maduras o suficientes pra ter uma vida, ter um contexto, né, de social. Mas para mim eu entendi que não ia funcionar, porque eu nunca ia ficar em paz. Eu tinha paz antes, quando eu não sabia, depois que eu descobri, eu não teria mais paz. E aí foi uma escolha minha de encerrar. Mas eu também não critico quem consegue ter a capacidade, que é uma capacidade que eu confesso que eu não tive. Até me culpa, nossa, talvez eu deveria... Será que eu deveria ter tido, assim, ter a capacidade de... Não é que eu não perdoei, mas de, assim, entender que, assim, se a pessoa viajar com os amigos, tá tudo bem. Será que ela não tá mentindo pra mim? Será que essa resposta que ela me deu, às vezes, virada porque ela tá estressada no trabalho, será que é porque tá com outra? Entende? É coisas mínimas. Ai, mas assim, gente... Você começa a desconfiar. É insuportável, é um inferno. Eu sou uma pessoa extremamente monogâmica. Eu também. Então, esse lugar da traição, pra mim, eu não consigo acreditar que a pessoa vai fazer só uma vez. Eu acho que quem tem esse problema, esse desvio, assim... Vou falar isso, de caráter. Não é desvio, né? É desvio de caráter. Eu acho que dificilmente a pessoa vai conseguir... ter essa mudança de vida, de não trair mais. Então, aí eu entro em duas questões. Eu também acho que traição é erro de caráter. Principalmente, eu não tenho, gente, perdão, assim, quem mandou essa história, até sendo difícil. Porque é muito perto, né? O lugar onde tudo aconteceu é muito perto da família. Então, sim. Isso me pega muito, porque... Igual... Ai, gente, enfim, podem achar quando eu falar isso. Uma pessoa que separa, mas fica com amigas da sua ex-esposa. Gente, isso pra mim é absurdo. E tanta gente no mundo. Exatamente. E tanta gente no mundo. Por que você vai dar em cima das amigas da sua ex-esposa e ficar com ela? Sim. Ou o seu vizinho, assim. É muito complexo. Sim. E eu também acho que se a pessoa faz isso uma vez, ela vai machucar outras pessoas que estão em volta dela. Então, não sei, assim, eu acho só que tem assim, tudo bem, né, tem toda a questão aqui da fragilidade que ela expôs, que ela tava vivendo um momento, né, tipo, pós-filho e tudo mais, mas assim, eu, particularmente, eu teria muita dificuldade, não passei por isso, mas eu teria muita dificuldade em acreditar que essa pessoa iria mudar a ponto de não fazer mais. Assim. Então, pra mim, seria muito difícil eu conseguir permanecer em um relacionamento assim. Aliás, até por muito menos. Em relacionamentos mais rasos, assim, que eu tive, quando a pessoa quis dar a entender que ela tava se relacionando com outro. Além de mim, meu amor... Sim, pra mim também acaba ali. Vai com Deus. Pode se relacionar com as outras. Vai com as outras. É isso. Como que fala? Prato... o que a gente faz? Deixa pra quem tá com fome, né? Sim. Tem uma frase. Eu entendi. Deixa pra quem tá lá. Eu tô fora. Porque assim, se eu tenho a opção de viver em paz e viver com alguém que vai me causar esse mal-estar, eu prefiro ficar em paz sozinha. Exatamente. Eu prefiro.
E aí, pra manter um relacionamento já com as crianças, né? Já tinha o primeiro, aí tem... Então, assim, eu não sei. E também, não tô falando só da vítima aí no caso, que foi o marido. Mas também a esposa. Você imagina você carregar uma culpa pro resto da vida. E a pessoa te lembrar. Sim. Tem duas coisas também que me pegam muito nessa história. Uma é da exposição, que a esposa do... Sim. Porque isso também não pode. Por mais que ela tenha cometido um erro... A gente acabou de falar. Mulher contra mulher. É. Porque o tesouro dela, o presente rei, de Deus, sim. ele, né, coitadinho, ele não fez Não. nada. Então, contra quem ela foi? Vocês entendem quando eu falo essa questão da hipocrisia um pouquinho? Porque, gente, ela teve culpa, ok. Mas e o marido? Qual que foi a exposição? Detalhe, eles estão juntos até os dias atuais. Vida normal. E uma outra questão também que me pega muito, que eu acho que é importante, enfim, é pensar... Eu sei que existe impotência sexual, porque ela começa comentando por que acabou acontecendo, criou-se uma lacuna no casamento dela. Sim. Por conta de uma impotência sexual do marido. É importante falar sobre isso, porque Claro. os homens têm vergonha de falar sobre isso. E isso realmente acontece. E às vezes preferem acabar com o relacionamento do que pedir Exatamente. ajuda. Tal. Então, essa história tem muitas camadas, assim. E uma pergunta, cabe um processo, né? Sim. Porque a exposição... Com certeza, Gente, é proibido com de certeza. entrar dentro do próprio condomínio. Não, imagina, moradia. Não, cabia várias, né? Enfim, ameaça, enfim, mantiveram a menina lá fora de casa, absurdo, né? E, enfim, fizeram tudo isso, ela fez tudo isso, mas e pro marido? Qual que foi né? Então, aí eu fiquei pensando na parte do começo também, né? Será que ele também, em algum momento, fez escolhas que ela talvez não saiba? O marido traído. O marido traído? Porque ele voltou e aceitou. E a gente sabe que para um homem uma traição, assim, ainda mais com um filho, é muito difícil. Mas às vezes a pena de você conviver com uma pessoa que te perdoou é mais alta do que soltar. É pesado, né? Gente... Porque você, olha, eu não sei o caso, a gente não tem Sim, detalhes, a tá? A gente gente só tá não conhece. deduzindo, É uma pessoa que realmente veio, né, de forma muito espontânea, a gente não tem conhecimento a fundo, mas assim, olha, se esse marido tiver um perfil daquele que esmaga essa ferida, assim... Ela tá gente, não tem refém porque dessa ela vida fala, dela. ela narra, né, bastante, assim, ela tem crise de ansiedade, Sim. tem vários problemas hoje por conta disso, assim. E aí, assim, ela não tá também se fazendo de vítima também, gente. Sim. A gente também tem que colocar, né? Mas assim, ela não tá se fazendo de vítima, ela sabe que é uma consequência de uma atitude que ela teve lá atrás. Mas assim, esse negócio também de perdoei, mas todo dia viver com isso também, de punir a pessoa, né? Ficar punindo a pessoa. A gente erra, gente, de ser humano. Também já cometi muitos erros, já fiz coisas que eu não faria novamente, enfim, todos nós. Mas aqui, enfim, é uma história X, a gente vai falar que é um podcast, então a gente tá aqui pra comentar, sim. Mas essa é uma das histórias que eu acho muito complexa, porque eu fico pensando, se eu vivesse uma situação assim, ia ser muito difícil, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Eu também não. Bom, gente, é muito complexo, né, viver dessa forma. São escolhas, mas eu acho que pra mim o que fica é quem trai uma vez sempre vai trair. Eu acredito. Porque a pessoa acho que aprende que isso é o correto. E eu acho que quando também você ama a sua família, que é a sua base e etc, você vai lutar por ela em algum lugar, assim. E se não você lutou e você entendeu que aquilo não funciona pra você, você vai sim terminar e cada um vai pro seu lado, por mais difícil que seja, essa consequência sempre vai ficar ruim pra alguém, sempre vai ter alguém que vai sofrer mais. Fica ruim pra todo mundo, gente. Quem fala que o divórcio é a coisa mais maravilhosa, enfim... porque, né, às vezes, assim, eu passo um pouco por isso, assim, as pessoas às vezes falam assim pra mim, não, porque eu vejo você, depois que você se divorciou, você não sei o quê, mas assim, aqui as pessoas às vezes olham a bola pronta, mas teve um processo pra chegar até aqui, e ele foi sofrido, ele foi sofrido pra mim, foi sofrido pros meus filhos, provavelmente foi sofrido também para o meu ex-marido, e graças a Deus a gente tem uma relação, né, que a gente consegue aí viver tranquilamente, mas a gente sabe que não é sempre que é assim. Então, assim... Mas manter relacionamento, no geral, dá trabalho. É construção, todos os dias, é diária. Achar que vai entrar num relacionamento, que você tá num deleite, que você vai, né? Claro que a gente tem que estar todo mundo bem, todo mundo tem que estar bem, né? Sim. Não é pra deixar o outro bem, mas todo mundo tá ali, né? Alinhado, se ajudando ali de alguma forma, mas dá trabalho. Viver dá trabalho, né, gente? Fácil é morrer, né? Morrer é fácil. Agora viver custa. Custa tempo, muito amor, coletividade, companheirismo, empatia.
Que eu acho que o que mais ficou em todas as histórias é a parte da empatia pelo outro. Olhar o outro também como ser humano, que é a que acerta. E é isso. Gente, a gente quer agradecer a todo mundo que mandou as histórias. Muito obrigada. Foi muito legal, eu amei. Acho que a gente podia fazer esse quadro sempre. Ah, eu também. Gente, vocês mandam mais histórias? Manda, gente. Ó, vocês viram que não é um bicho de cabeça? Ninguém vai saber É. quem são vocês. Aqui mesmo, ó, a gente não conhece, acho que a Laís conhece um, mas assim, Sim. a gente não conhece, as pessoas trouxeram e obrigada por vocês terem confiado na gente. E assim, eu achei legal, porque pra vocês entenderem, a gente entender também, que tudo acontece com todo mundo. Esse Sim. negócio de, isso acontece comigo? Não. Sim. Acontece, né? E agora uma outra novidade que a gente tem, que a gente Ai, tá muito gente. feliz. A gente agora está no novo cenário, acho que vocês perceberam. E a gente gostaria muito de agradecer algumas pessoas. A gente gostaria de agradecer a B12 e a Visual Factor, o Rafa, a Bel, o Marcos e a Bea, que cederam esse espaço para a gente, que acreditou no projeto do podcast. Sim. Agradecer o Rocha, o Marcelo, que também fazem parte aqui, o Gui também, que vai entrar agora, tem essa equipe. Então, muito obrigada, a gente tá muito feliz. Então, de vez em quando o cenário vai dar uma mudada. Sim, mas, gente, muito obrigada mesmo. Assim, incrível. Muito obrigada, é incrível, nosso espaço aqui é incrível. Depois, se eles autorizarem, que a gente mostra um pouquinho mais pra vocês aí nas redes sociais. Mas a gente tá muito feliz mesmo. E a gente só tem que agradecer mesmo. Por acreditar em vocês também, que nos acompanham, que seguem a gente. Muito obrigada, porque a gente sabe que é um projeto que existe há pouquíssimo tempo. Sim. E assim, tantas pessoas que já ajudaram a gente. O Lucas Gato, que é o sobrenome dele, o Fábio. Lucas Gato, gato em sobrenome. Italiano. E o Fábio, Clara, a Fábio, Gabi, as meninas da Flua também, que estão fazendo o nosso layout. Enfim, então muito obrigada. Muita gente que torce por nós, Sim. e pessoas que nem conhecem, nem nos conheciam muito. A gente tá muito feliz com os feedbacks que a gente tem recebido. E mais que isso, né, o nosso propósito sempre foi ajudar, né, ter certeza que alguém ia se encontrar aqui e ia pensar, de repente, de uma forma diferente, aquilo talvez que funcionou para alguém ou para nós. E é isso que a gente tem que receber. Então a gente tá muito feliz, né, amiga? Sim. O nosso trabalho é mostrar histórias reais. A gente não quer... A Paula gosta muito de falar essa palavra e eu acho que ela traduz bem. A gente não tá aqui pra performar. Não. A gente tá aqui pra ser o que a gente é. É isso. Sinto muito quem não gostar também, a gente fala, a gente agradece as pessoas. E também quem não gosta também, tá tudo certo. Segue a gente e curte. Até a gente às vezes não gosta também. A gente se irrita com a gente também, tá tudo bem. Tá tudo certo, gente. Mas a gente tá muito feliz. Sim. Tá sendo um novo tempo. E fomos super bem recebidos aqui nessa casa. E é isso, gente. Sigam eles nas redes sociais. No final do vídeo vai ter aqui o logo dessas marcas, dessas empresas. Sigam eles, porque eles têm projetos muito legais. E a gente se vê. Se você tem uma marca aí também, quiser vir chegar, pode tá vir também. A gente é super receptiva. É isso. Obrigada, gente. Até o próximo pod.